A primeira propriedade que devemos olhar com cuidado são as propriedades químicas, aquelas associadas a reações químicas, traduzidas por equações. Depois tem as propriedades físicas, aquelas que não alteram a natureza da substância. São basicamente transformações de energia. E temos as propriedades, olha o palavrão, organolépticas. O que quer dizer propriedades? Propriedades organolépticas. São as propriedades associadas ao corpo humano, organolépticas. Bem, sobre as propriedades químicas, a primeirona, a formação de cátions, pela alta eletropositividade e pela necessidade de baixa energia para se ionizarem. Então, formam cátions. Existe um exemplo, é muito importante na química, para fascinar os meninos e as meninas que estão começando no estudo da química. Aí o professor de laboratório pega um vidro grande, cheio de querosene, e dentro dele uma coisa escura, toda rugosa. Aí ele pega com todo cuidado uma faca e corta um pedacinho daquele material. E joga aquele material dentro da água. De preferência um pedaço grande lá na piscina, lá no chafariz da escola. O que acontece? Aquele sódio, ele provoca uma explosão. Por que provoca uma explosão? Porque haverá a formação de cátion instantânea. O metal, átomo, que consideramos do estado neutro, ele se transforma em cátion com extrema facilidade. O problema é que ele libera um gás combustível, que é o hidrogênio. Então lá no chafariz pode, e provavelmente vai acontecer, a explosão pela queima do hidrogênio na segunda parte do processo químico. Vejamos então com carinho. Quando você escreve água, H2O, fica um pouco incompreensível. Como é que o sódio com água forma? Como você vai aprender, hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Se você desmembrar a água em H positivo, em H+, e OH-, você entende melhor. Como este sódio transformar-se-á em cátion sódio, ele como positivão ocupa o lugar do H. Sai daí! Incrível! A água é extremamente estável, pois diante do sódio, ela se decompõe, ela dá passagem para o sódio e ela se decompõe. Não é incrível? A estabilidade da água fica agredida pela capacidade que o metal tem de formar cátion e ocupa o lugar do H. Ocupando o lugar do H, o H se desprende na forma de gás. Essa equação aqui de baixo é a mesma de cima. Para não ficar com proporção de 1 para 1 para 1 para meio, eu multipliquei por 2. Então, 2 átomos de sódios com 2 moléculas de água formam 2 moléculas de hidróxido de sódio e 1 mol de hidrogênio gasoso. É uma reação fantástica que deixa os meninos e as meninas fascinadas. A química tem disso. E tem um detalhe. Se você colocar um indicador colorido dentro da água, lá do chafariz, o que vai acontecer? Como vai se transformar em meio básico, aquele indicador colorido assume a cor do meio básico. Então é espantoso. Uma explosão que é cativante para os meninos, ou se não é explosão, aquela pedrinha fica correndo dentro d'água, fazendo pequenas explosõezinhas. Mas normalmente o hidrogênio queima. E
A água, que aparentemente estava límpida, transparente, de repente assume uma cor, que é a cor da formação de um meio básico. Você vai aprender tudo isso. Bom, agora voltemos ao início da experiência do professor. Naquele vidro grande que tem querosene, o cheiro é fácil de identificar, o que tem lá dentro? Lá dentro tem justamente o sódio metálico. Sódio Na com Na com Na. Só sódio. E por que ele está todo enrugado? Porque ele se oxida com facilidade. Aquele pouco oxigênio que tem dissolvido dentro d'água é suficiente para oxidá-lo. Então ele forma uma camada rugosa. Mas com a faca você vai perceber as propriedades organolépticas que eu vou dizer daqui a pouco. Mas o problema é, por que querosene? Meu querido, põe esses neurônios para pensar. Nós não acabamos de ver que o sódio dentro d'água explode? Já pensou guardar um pedação de sódio dentro de uma garrafa d'água? Não existe, é uma explosão. Tem que ser no querosene. Tá? Então, sódio, como reage muito com a água, não pode ser sequer tocado. Porque aqui tem água. O sódio vai reagir com a água, como reagiu lá no chafariz. Beleza? Que bem que é fácil e gostosa.